Fala galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Augusto, e o game que nós vamos analisar através desse vídeo é o Captain Toad Treasure Tracker, ou em português, o Capitão Toad, ou Toad, o caçador ou rastreador de tesouros do Nintendo Wii U. Captain Toad Treasure Tracker trata-se de um game publicado e desenvolvido pela Nintendo e lançado em dezembro de 2014 exclusivamente para o Nintendo Wii U. É um game que, apesar de simples, é verdadeiramente único e genial. Ele é na prática uma extensão de umas mini-fases que surgiram no Super Mario 3D World, game que também lançou para o Nintendo Wii U no final de 2013, em que você controla o Toad. Sim, o Toad, o mini cogumelo, famoso do universo do Mario, em fases que consistem em poucas palavras de verdadeiros quebra-cabeças. A ideia dessas mini-fases deu tão certo que a Nintendo lançou um game inteiro voltado exclusivamente para elas, em que controlamos ora o Toad, ora a Toadette. Ou seja, não deixa de ser um spin-off dos games do Mario e companhia. A título de curiosidade, vale registrar que a concepção original dessas fases remonta ao Super Mario 64, mas que acabou sendo aplicada de fato apenas no Super Mario 3D World. A lógica do game é muito simples. Você controla um dos personagens, o Toad ou a Toadette, você não escolhe, algumas fases são com um, outras são com outro, o game quem escolhe para você, tendo que cumprir determinados objetivos. O objetivo principal, que é comum a todas as fases, é chegar e pegar a estrela dourada. Nenhuma novidade para quem conhece e está acostumado aos games do Mario. Mas se você simplesmente se limitar a pegar as estrelas ao final de cada fase, você logo vai trancar. Isso porque além de uma estrela, as fases têm mais dois sub-objetivos, ou objetivos secundários, digamos assim. O primeiro é pegar 3 cristais, ou diamantes, que estão escondidos no cenário e que são exigidos para desbloquear as fases seguintes. E o segundo que varia conforme cada fase. Pode ser, por exemplo, encontrar um cogumelo dourado ou passar a fase sem tomar nenhum dano. São objetivos simples, a maioria não exige muito. Se você souber o que tem que fazer e a tela inicial de cada fase te informa disso, é bem tranquilo. Apenas um e outro objetivo que às vezes é bem chatinho e vai exigir algumas boas tentativas, mas cedo ou tarde você consegue sem grandes problemas. As fases em si são bem variadas e muito divertidas. Para passar delas você precisa de paciência e um pouco de raciocínio e inteligência. Sim, raciocínio e inteligência. Algumas fases são bem desafiadoras, e se você for impaciente e apressado, não vai passar. Não é exagero, tem que parar, observar e pensar um pouco para então descobrir o que fazer e como fazer para avançar em chegar em um determinado local e ou cumprir um determinado objetivo. Em outros momentos, em contrapartida, você tem que ser muito rápido e ágil, mal dá para piscar os olhos, senão você perde. Ao todo, o game tem 3 mundos, que são chamados no jogo como episódios, cada qual representado na forma de um livro, cada fase correspondendo a uma página destes livros. Os 2 primeiros episódios têm 18 fases cada um, enquanto o terceiro, 28 fases. No primeiro, você controla o Toad, no segundo, a Toadette, e no terceiro é metade com um, metade com outro. Vai variar conforme cada uma das fases, sendo ora o Toad, ora a Toadette. E ao final de cada episódio, enfrentamos um boss, cuja dificuldade é a mesma de todo o game, ou seja, não é muito difícil. Além dos 3 episódios, o game tem também um quarto mundo, que é um bônus, digamos assim. O bônus tem algumas fases, pouco mais de 10, com objetivos específicos. O detalhe é que estas fases do bônus, sobre a qual eu vou voltar a falar mais adiante, estão fora, à margem, digamos assim, da história principal, que se desenvolve através dos 3 primeiros episódios. São desafios extras, portanto. E que história é essa? Bom, ela é bem simples e serve para dar uma justificativa, um pano de fundo para as fases que se desenrolam nos 3 primeiros episódios. A história começa com ambos Toad e Toadette procurando tesouros, quando de repente surge um pássaro gigante, o vilão da história, que pega a estrela e de quebra captura Toadette. Cabe então ao Toad ir atrás, derrotar o vilão e salvar a Toadette. A movimentação do Toad e da Toadette também é bem simples. Você apenas consegue movimentar o personagem para os lados, para frente e para trás. Ele não pula. A movimentação em geral fica incrementada pela utilização do gamepad. Por exemplo, se você se mexe para um lado, você mesmo, jogador na vida real, a tela gira junto. Em outras fases, você tem que assoprar no controle para determinada plataforma se movimentar. Em outras, você tem que clicar na tela do gamepad para alguns obstáculos e estruturas se moverem e mudarem a disposição do cenário. Só assim você consegue avançar e passar por determinada missão. E além do personagem, você consegue movimentar a câmera, podendo dar zoom, afastar e girá-la com total liberdade. Ao longo das fases, existem alguns inimigos, a maioria dos quais típicos dos games do Mario. São, por exemplo, marmotinhas ou esquilos, as tartarugas,
as plantas carnívoras, os fantasminhas, grandes e pequenos, os merlins, entre outros. Não foge muito destes. Se você tomar 2 danos, você morre, assim como se você cair do cenário. Algumas vezes você encontra o famoso cogumelo, que serve para recuperar uma vida. E você deve estar se perguntando, se o Tutti só caminha, como ele faz para matar os inimigos? Bom, alguns inimigos são simplesmente invencíveis, outros você mata jogando rabanetes que pega do chão, e outros simplesmente olhando para eles e afetando eles com a luz da lanterna que fica presa na testa do personagem. Uma dica: se você clicar nos inimigos pela tela do gamepad, eles congelam por uns 2 segundos. É meio bobo, mas ajuda em alguns momentos em que você sente o cutuco, digamos assim, ou que a tela fique infestada com muitos inimigos. Os gráficos do game, na nossa opinião, e na opinião da maior parte da crítica, são muito bonitos, e são mesmo. As fases são muito bem feitas, cheias de detalhes e sempre muito coloridas. Dá gosto, dá prazer de ao entrar em cada fase, passar os primeiros minutos simplesmente admirando o cenário. E a disposição, os quebra-cabeças e os desafios das fases são muito criativas, muito mesmo. A simplicidade do game é muito bem compensada pela beleza e pela criatividade das fases. O som é muito simples, não chega a chamar atenção, mas tampouco atrapalha. É tão simples que nós mal percebemos que tem alguma música ou som ao fundo. Ao todo, o game não é longo, mas não é tão curto quanto as aparências iniciais podem sugerir. Se você for fazer todas as fases de todos os episódios e pegar todos os subobjetivos de cada uma das mini-fases, o game é bem grandinho. Você não precisa fazer tudo isso para zerar o jogo, mas vale a pena fazer e não é tão difícil, considerando que o game se trata justamente destes mini-objetivos. É um jogo que dá para você zerar realmente fazendo 100%. Se você jogar alucinadamente, dá para facilmente terminar o jogo em menos de 10 horas. Mas se jogar com calma, sem pressa, curtindo os gráficos e tal, vão bem mais horas. O site How Long to Beat, por exemplo, prevê que para virar o game pura e simplesmente, só fazendo o objetivo principal, leva em torno de 7 horas. E fazendo tudo, 100%, cerca de 17 horas. E para não deixar passar, a gente pode citar ainda mais um mini objetivo, um terceiro, existente em cada uma das fases dos 3 episódios. Este sim é totalmente opcional, mas vale o registro. Se você tiver um amiibo do Tutti e acionar ele no gamepad, ele libera mais um mini objetivo em cada uma das fases. Esse objetivo resume-se a ter que encontrar um mini Tutti de pixel no cenário e clicar nele na tela do gamepad. Você localiza ele, clica e a fase termina. Em algumas fases é bem desafiador, ao contrário do que muita gente deve estar pensando quando escuta isso. Outros amiibos também têm funcionalidade nesse jogo, mas ela é bem simples e se limita a você simplesmente ganhar uma vida extra. Daí porque, não tem como negar, não trazem, portanto, grande vantagem. Até porque se você perder todas as suas vidas, você simplesmente começa o jogo de novo, mas não perde o avanço do game, você simplesmente volta para a última fase em que estava, ou seja, não é grande vantagem ter um amiibo para conseguir uma vida. Na prática, serve apenas para poupar um tempo. Quanto ao bônus, repetindo, é como se fosse um quarto mundo, já que ele conta com mais algumas fases, que também tem uma estrela a ser encontrada, mas com o diferencial de que, nessas fases, há apenas um, e não 2, objetivo secundário. As fases do bônus, em linhas gerais, mantêm o mesmo nível de dificuldade das demais fases do game, podendo-se acrescer talvez uma pitadinha de dificuldade, principalmente nas últimas. E especialmente na última, a fase chamada Mummy Me Maze Forever, essa sim é digna de um registro especial. Essa fase é tranquilamente a mais difícil do jogo. Dizemos mais, ela é possivelmente mais difícil que todo o resto do game junto. Como diz o nome, ela se trata de um labirinto eterno, em que você tem que se movimentar sem parar, senão a sua múmia, que corre sem parar atrás de você, te pega e você morre. Apesar de não ser eterno, como sugere o nome, a fase é imensa. São 50 subfases, todas no formato de labirinto, com a múmia correndo atrás de você, além de todas as fases serem infestadas de inimigos. E a cada 10 fases, uma nova múmia é acrescida, ou seja, a partir da 11ª fase são 2 múmias, da 21ª são 3 múmias, da 31ª são 4 múmias, e da 41ª até a 50 são 5 múmias correndo atrás de você, sem parar. Conseguindo chegar ao final, o que é muito, muito, muito difícil, você ganha uma coroa. Aí sim, o game estará completamente zerado. Mas essa missão, cabe reforçar, não é para qualquer um. Se você aí que está assistindo esse vídeo conseguiu passar dessa fase, parabéns, você é foda. A fase é muito difícil mesmo. De posse dessa informação, pelas imagens que estamos mostrando no fundo, você já pode concluir que sim, nós conseguimos passar por esse labirinto. Todas as imagens foram capturadas após zerarmos o game, e por isso, tanto o Tutti quanto a Tudette aparecem com uma coroa. Pela mesma razão, a tela mostra quase sempre 99 vidas, ou quase isso.
Isso porque o labirinto é inundado de moedas, tanto que o objetivo secundário da fase do labirinto é justamente pegar 5.000 moedas. Logo, a simples façanha de completar o labirinto lhe dará pelo menos 50 vidas. Como você não vai passar de primeira, não é difícil atingir as 99 vidas nessa empreitada. De forma geral, nós consideramos o game muito divertido e valeu a pena jogá-lo. É uma experiência diferente da maioria dos jogos de plataforma. Para os gamers mais hardcores, que preferem estilos mais sérios, mais adultos, aí realmente o game pode não ser um atrativo. Mas para os gamers mais casuais e para jogar com a namorada, por exemplo, é uma opção que vale ser considerada. Ou ainda, se você está atrás de um jogo diferente, um jogo inteligente e que exige um pouco de raciocínio, no estilo quebra-cabeça mesmo, também vale conferir. Os principais sites de games internacionais também consideraram o game muito bom. O site da IGN, por exemplo, deu nota 8,2. O GameSpot deu nota 8 e o Metacritic tem uma nota agregada de 81 sobre 100. Considerando tudo, ou seja, todos os fatores e elementos acima comentados, nós da Twins Gamers BR classificamos o game com nota 8,5, acompanhando, portanto, os principais reviews dos sites especializados. E talvez para entender essa nota, que é alta, não tem como negar, deve-se observar a proposta do game. E tendo em vista o objetivo que o game tem, não temos dúvida de que ele cumpre a sua meta de maneira muito louvável e satisfatória. Podemos resumir o jogo como sendo uma ideia única, muito boa e que deu muito certo. E agora por fim, vem a parte mais chata. No Brasil, tal e qual vem acontecendo com a maioria dos jogos do Nintendo Wii U, o game está com preço bastante salgado. No momento em que essa análise foi confeccionada, no início de 2016, as principais lojas brasileiras estavam cobrando, em média, R$ 250 por esse jogo. No Mercado Livre, você encontra por menos, mas não muito menos do que R$ 200. E pelo que andamos vendo com os games da Nintendo para o Wii U, por exemplo, o Mario Kart 8, o Mario Party 10 e o próprio Super Mario 3D World, o preço não tende a cair. Nos Estados Unidos, o valor anda girando em torno de $30, preço que você encontra tanto nas lojas especializadas em eletrônicos e em videogames, quanto no eBay. Enfim pessoal, é isso aí. Se você puder, pedimos que comente o vídeo, deixe a sua opinião e se gostou, deixe o seu favorito e se inscreve no canal. Obrigado por assistir e pela atenção e até a próxima. Abraço, valeu, falou!